Agora, há bairros onde sair de casa depende da autorização de criminosos e comunidades onde até a justiça é aplicada por traficantes. Mas o que levou a Bahia a esse ponto? Muito se fala sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre criminalidade, sobre roubo, sobre tudo de ruim. Eu, particularmente, eu moro no meu estado e eu só escuto falando mal do Rio de Janeiro. Já tive diversas oportunidades de ir no Rio de Janeiro, mas pelo tanto de coisa ruim que eu vejo acontecendo, né? Que eu vejo na mídia, acaba que eu não tenho essa vontade de conhecer o Rio de Janeiro. Mas só que a pergunta que fica, por que que ninguém tá falando nada da Bahia? O povo baiano tá sofrendo, turistas que vão pra Bahia, né, tá morrendo a troco de nada, simplesmente por usar uma camisa, simplesmente por fazer um símbolo com a mão. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Me desculpem, desde já eu já peço desculpa, esse vídeo eu vou nem colocar monetização nele, porque eu pretendo xingar bastante, porque eu percebo assim que nosso país tá rumo ao caos, e ninguém tá fazendo nada por isso, só sabe discutir qual lado que tá certo, a esquerda ou a direita, quando na verdade todo mundo tá perdendo com isso, até quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é classe média, quem é classe baixa. Lembrando que esse vídeo que a gente vai reagir aqui é do canal do Elementar, o link vai estar aí na descrição como forma de créditos, então vamos estar reagindo a esse vídeo, vamos embora. Em 2025, um número assusta. 1.018 pessoas foram assassinadas na Bahia em apenas 3 meses. Mas esse dado por si só não conta nem metade da história. Enquanto o Brasil discute segurança pública, um território inteiro parece escapar pelas mãos do próprio Estado. Facções armadas impõem leis, julgam crimes e oferecem proteção onde o governo falhou. Mas isso não começou agora. Oferece proteção onde o governo falhou, velho. Pelo que eu vejo na Bahia, tá? Pelas notícias que eu andei vendo, não tem proteção nenhuma, não. Muito pelo contrário, tá? Eles matam lá a troco de nada. A troco de nada. Eu tava vendo que duas turistas, na verdade, teve vários casos, tá? Eu vou ir citando de acordo com o vídeo. Mas só que eu tava vendo que duas turistas, elas tiveram a vida ceifada pelo simples fato de tirar foto fazendo um 2 com a mão, ou então fazendo um 3 com a mão. Mas só que na Bahia, se eu não tô enganado, são 11 facções criminosas. Então, qualquer sinal que você fizer com a mão, você vai estar fazendo sinal de alguma facção. O povo lá mata a troco de nada. Eles matam o inocente a troco de nada. Então, assim, o que acontece na Bahia hoje em dia é selvageria total. Não precisa de um motivo pra você ser morto na Bahia, tá? Por décadas, a Bahia É um foi bagulho ignorando os sinais de absurdo, cara. colapso. Número de homicídios crescendo, chacinas, operações policiais brutais e um modelo falido que continua sendo repetido. A guerra às drogas, o encarceramento em massa e a precarização da vida criaram o terreno ideal para o avanço do crime organizado. Agora, há bairros onde sair de casa depende da autorização de criminosos e comunidades onde até a justiça é aplicada por traficantes. Mas o que levou a Bahia a Eu esse tava ponto? vendo, tava estudando um pouco, né, pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu vi que tem lugares na Bahia que os bandidos, eles checam o celular da população para ver se a população está em contato com algum tipo de policial, com alguma organização. Até os celulares das pessoas estão sendo monitorados, né, em alguns cantos da Bahia. Como um estado chegou a ser comparado com zonas É de um câncer, narco-estado? velho. E o que ainda pode ser feito antes que esse modelo se espalhe pelo resto do Brasil? Antes de responder isso, precisamos entender como tudo começou e por que ninguém conseguiu impedir. É possível que ninguém fez nada para isso não acontecer, para não deixar tomar essa proporção que tá tomando. Sério que tem gente que tá preocupado só com o lado A, lado B, não tá olhando o real problema da situação. O governo é o poder superior que nós temos. Eu acredito que em qualquer país o governo é acima de qualquer tipo de facção criminosa. Mas só que a impressão que passa que no Brasil a facção criminosa tá tomando o lugar do governo. Tá tendo mais poder que o governo, tá tendo mais dinheiro que o governo. Não tá fazendo sentido isso, cara. Quem se ferra A é a crise de gente, pô. segurança pública que hoje domina a Bahia não começou de uma hora para outra. Ela é resultado de um longo processo construído por décadas e com sinais de alerta que foram sendo ignorados. Entre 1981 e 2021, o número de homicídios na Bahia cresceu 1.393%. Esse salto assustador colocou o estado na liderança de um ranking que, infelizmente, ninguém gostaria de encabeçar, o da violência letal no Brasil. Em 2023, a Bahia registrou 6.578 mortes violentas intencionais, ou MVI, com uma taxa de 46,5 por 100 mil habitantes. Essa é uma das mais altas do país, mais que o dobro da média nacional, que ficou em 22,8 por 100 mil. Ao lado do avanço dos homicídios, cresceu também outro fenômeno, a letalidade policial. Só em 2023, 1.699 pessoas morreram em ações policiais no estado, o maior número entre todas as unidades da federação. Isso coloca a Bahia no topo da violência institucionalizada, com uma taxa de 12 mortes por 100 mil habitantes causadas por agentes do estado. Essa escalada vem de longe. Em 2022, a Bahia já havia ultrapassado o Rio de Janeiro como o estado com mais mortes por intervenções policiais. O dado por Era si só. sobre isso que eu tava falando no começo do vídeo, tá? Eu já vi vários vídeos super pesados, tá? Eu vou nem citar o que acontece nos vídeos aqui não, pra não perder o vídeo, pra não perder o alcance do vídeo. Mas só que assim, a Bahia, além de ser um lugar muito perigoso, é um lugar que tem muita covardia.
Como assim covardia? Mortes brutais. Os criminosos lá, né, assassinam de um jeito brutal, de um jeito sanguinário, tá? Então, assim, tem vários sites que se você pesquisar, se você tiver estômago fraco, você nem consegue ver os vídeos. E são só vídeos pesados. Se lá você for de uma facção rival e você for pego, pode ter certeza que seu vídeo vai parar no portal Zacarias, porque é só morte brutal que acontece na Bahia. Além de ser um lugar muito perigoso, é só morte brutal. Eu tava vendo o caso de um Ian, eu acho que é Ian o nome do menino. Ele falou uma palavra errada. Na verdade, eu nem lembro da palavra que ele falou. Mas ele era inocente, não era envolvido com facção, trabalhava, tá? Ele trabalhava com o pai dele. Pegaram ele, gravaram um vídeo dele, né? Ele falando: "Não, eu trabalho com meu pai, tudo, eu trabalho na empresa, tal. Se vocês quiserem pesquisar no Google, a empresa tá no Google". Basicamente pegaram esse menino, levaram ele pro meio do mato e degolaram ele, né? E o moleque era inocente, velho. Sabe? Então, assim, eles estão soltando o instinto demoníaco a troco de nada, sabe? Eles estão matando a troco de nada. Ah, você fez um com a mão, ah, facção rival, vou lá e vou matar você de um jeito brutal. É desse jeito que tá acontecendo, pô. Isso aí é um câncer, tem que combater. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Isso tá espalhando para todos os estados do Brasil Só e ninguém aponta faz para um nada. modelo de segurança calcado no confronto e não na prevenção ou inteligência. Mas o que sustenta esse cenário vai muito além dos números. A Bahia está afundada no modelo estrutural de fracasso, baseado em 3 pilares principais: a guerra às drogas, o encarceramento em massa e a precarização do trabalho. São fatores que, combinados, criaram o terreno ideal para o avanço das facções criminosas. Ao longo dos últimos governos estaduais, independente do partido, políticas públicas foram aplicadas sem planejamento estratégico, muitas vezes apenas como resposta a pressões momentâneas da opinião pública. Ainda em 2018, um relatório oficial já apontava o avanço das facções criminosas no estado, e especialmente nas áreas periféricas. A previsão era clara, mas nada foi feito. A explosão da violência na Bahia é reflexo de um modelo de segurança baseado no improviso e na dependência excessiva do Estado, sem espaço para soluções de mercado que poderiam complementar as ações oficiais. E enquanto o Estado falha e a iniciativa privada não consegue ocupar esse espaço, o impacto social se espalha. São famílias destruídas, comunidades inteiras marcadas pelo medo e territórios isolados do desenvolvimento econômico que poderiam transformar a realidade local. O que se vê então é a formação de um terreno fértil para a governança do medo. A ausência do Estado não gerou apenas insegurança, ela permitiu que outros poderes se estabelecessem nos territórios. Poderes que agora oferecem o que o governo falhou em garantir: proteção, renda, pertencimento e até uma forma própria de justiça. Esse é o pano de fundo da crise, mas tudo isso, o crescimento dos homicídios. É isso que acontece quando tem ausência do governo, né? Quando tem ausência do governo. Em toda eleição tem gente boba, né? Vamos falar assim para não falar outra coisa. Para discutir, ah, o meu político é melhor, ah, o meu político é melhor. Velho, vamos acordar, pô. Vamos acordar. Enquanto os velhotes estão lá ganhando muito dinheiro, mexendo com política, tá? A gente, quem tá aqui embaixo da pirâmide, que tá se ferrando. A falência das Eu políticas fico de cara públicas e o com uns avanço das trem facções desse. O foi tempo só o tá começo. passando. A pergunta agora não é mais como chegamos até aqui, mas sim quem está no controle da Bahia hoje. Os números da violência na Bahia em 2025 mostram um estado que já perdeu o controle. Só nos 3 primeiros meses do ano foram 1.018 homicídios dolosos registrados, número que mantém o estado na liderança nacional de mortes violentas. Talvez o retrato mais claro do colapso esteja nas chacinas. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, a operação em Fazenda Coutos, em março de 2025, foi a 100ª chacina registrada em Salvador e região metropolitana desde 2022. Nessa ação específica, 12 pessoas morreram após um confronto que durou mais de 7 horas. Suspendeu o transporte público e espalhou medo entre os moradores. Agora a pergunta que não quer calar: quando que nossa Constituição vai ser mudada? Quando que vai criar leis, né, para manter esse povo na cadeia? Porque a polícia sai pra rua para secar gelo, pô. Polícia vai lá, prende, eles vão lá e soltam. Polícia vai e prende, eles vão lá e soltam. Essa Constituição é uma Constituição antiga. Tem crime que existe hoje em dia que nem existia no passado e ninguém muda. Só sabe falar de aumento de taxa, disso, daquilo, mas isso aqui ninguém fala de mudança que vai beneficiar quem tá embaixo da pirâmide. Aí chega época de eleição, aí vai os pobres, tudo querer votar no L ou então querer votar no B, quando na verdade ninguém tá mudando nada. Não tá mudando nada. Eu não vejo saída pro Brasil, sabe? Porque se quem tá lá em cima não faz nada, quem somos nós para fazer alguma coisa? Quem somos nós? Se a gente elege todo ano na esperança que vai mudar alguma coisa e nunca muda nada, só piora, quem que vai salvar a gente? A grande maioria paga pela minoria. Porque eu acredito que a grande maioria tá vendo o rumo que o país tá tomando e quer mudar isso. Mas a minoria continua votando errado. Tá sem lugar. A gente não tem o que fazer para mudar o país, pô. Cruzado Não tem o define que chacina fazer. como qualquer evento em que 3 ou mais civis são mortos a tiros na mesma situação, independentemente da motivação, seja assalto, disputa entre grupos armados ou operação policial. Quando as mortes ocorrem durante ações das forças de segurança, são classificadas como chacinas policiais. Ainda segundo os dados do Fogo Cruzado, 67% das chacinas envolvem policiais, e Salvador é a cidade com mais ocorrências do tipo em toda a Bahia.
Desde 2022 foram registradas 63 chacinas na capital, sendo 46 em ações e operações policiais. O que agrava esse cenário é que as chacinas não são eventos isolados, elas estão conectadas a uma disputa cada vez mais intensa por territórios. Disputa entre facções criminosas e entre essas facções e o Estado. A gente pode pensar que é positivo a polícia estar indo atrás dos criminosos e eliminando eles, mas isso acaba resultando em outro grande problema. Só em março de 2025 foram 6 vítimas de balas perdidas em Salvador e região metropolitana. 3 sobreviveram e 3 morreram. Hoje, 21 facções atuam na Bahia, segundo o levantamento do Ministério da Justiça. Muitas delas nasceram como grupos locais, dissidentes de outras organizações. Com o tempo, passaram a ter apoio de redes maiores como o PCC e o Comando Vermelho, formando alianças para disputar o controle do tráfico e do poder em diferentes bairros e cidades. Em muitos lugares, o crime organizado já substitui o Estado. Há bairros onde as facções controlam a entrada e saída de pessoas, cobram taxas de segurança, fazem julgamentos informais e até resolvem conflitos entre vizinhos. Facções como o Comando Vermelho e o PCC impõem códigos de conduta, linguagem e até valores que oferecem aos jovens uma identidade, pertencimento. Cara, infelizmente eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente muita gente vai me xingar, tá? Mas só que a ausência do Estado, quando o Estado é ausente, alguém tem que colocar ordem. E assim, além do Estado, né? Quem tem o segundo maior poder é quem tem armas. E quem tem armas são facções criminosas. Então eles acabam assumindo e colocando ordem naquilo. Todo mundo sabe que, de certa forma, isso funciona. Ah, como assim? Você tá concordando com facção? Não, jamais. Mas eu tô falando que você não vê ninguém roubando dentro de favela. Tá? Se você vê roubando dentro de favela, você sabe o que é que vai acontecer. Você não vai ver, dificilmente você vai ver brigaiada dentro de favela. Ah, fulano matou outro a facadas dentro de favela. Eu falo favela que é comandada por crime organizado, tá? PCC, Comando Vermelho, essas coisas assim. Porque o que que acontece? O povo, infelizmente, o ser humano só respeita aquilo que ele teme. E o povo hoje em dia não teme mais o governo. Por que que não teme mais o governo? Porque nossas leis não funcionam. E você vai lá, assassina uma pessoa, vai preso, fica 1 ano preso e depois está solto de novo. Mas agora, se você faz isso dentro de uma comunidade que é tomada por facções criminosas, você sabe que se você matar uma pessoa, você vai ser julgado. E se você for julgado, é olho por olho, dente por dente. Você vai pagar por aquilo. Em Salvador, bairros como Beiru, Tancredo Neves, Águas Claras e Fazenda Couto são alguns dos mais afetados por esse domínio. Em janeiro de 2025, um triplo homicídio na Baixa de Quintas chamou a atenção pelo nível de brutalidade. Os jovens estavam esperando uma pizza quando foram surpreendidos por 50 tiros disparados por um grupo armado. Nos bastidores, a rota de tráfico também ajuda a explicar a força dessas organizações. A Bahia tem uma posição estratégica, com portos e aeroportos que facilitam o escoamento de drogas para o exterior. Como explica o especialista Wilson Carneiro, o tráfico pelos mares e por rotas aéreas avança muito pela região Nordeste, que é estratégica para o escoamento de droga. Além disso, muitas cidades do interior do estado não têm estrutura policial suficiente para enfrentar essas organizações. Faltam efetivo, equipamentos e presença constante do Estado. O investigador Sérgio Gomes resume bem. É um sinal muito claro que o Estado não está conseguindo enfrentar o crime organizado, e ele avança sobre o Brasil e avança rapidamente. Diante desse cenário, o governo estadual tem tentado agir. Pressionado por episódios de grande repercussão e por críticas crescentes da população, houve uma troca na cúpula da segurança. O comandante-geral da Polícia Militar, o chefe do Corpo de Bombeiros e a delegada-geral da Polícia Civil foram substituídos. A Secretaria de Segurança Pública anunciou também uma operação chamada Força Total, que aposta no uso de reconhecimento facial, câmeras integradas e um sistema de inteligência unificada para combater o crime. Ainda assim, mesmo Isso vai adiantar se não mudar nossas leis. Não vai adiantar, velho. Não vai adiantar. Vocês vão prender, né? A polícia vai lá, vai prender, vai correr risco de perder a vida, vai ter gente inocente morrendo, pra ir preso daqui 10 anos tá solto de novo. O que que adianta? Por isso que eu falo, quem tá lá em cima, se quem tá lá em cima não quiser mudar o país não vai mudar. Não adianta mudar fulano ou ciclano que tá embaixo da pirâmide, não. Tem que mudar quem tá lá em cima, velho. Tem que mudar quem tá lá em cima. Tem que mudar a Constituição. Tem que fazer novas leis pra manter essas pessoas presas. Porque é secar gelo. Vai prender, vai soltar e vai ficar nesse loop infinito, pô. E nesse meio tempo, muita gente morrendo. com uma É isso leve que vai redução de acontecer. 10,4% nas mortes violentas em relação ao mesmo período do ano anterior, a Bahia continua no topo do ranking da violência. Enquanto isso, novas facções continuam surgindo. Só em 2024, o número de grupos organizados na região Nordeste subiu de 30 para 46, com a Bahia liderando com 21 organizações. Muitas dessas facções nascem dentro do sistema prisional ou a partir de dissidências de grupos maiores, aproveitando a falha do Estado para expandir suas áreas de influência. A fragilidade das políticas públicas de segurança, falta de oportunidades e baixa presença do poder público cria o cenário perfeito para o domínio do crime. Em algumas regiões, moradores já não recorrem mais à polícia para resolver problemas. Eles recorrem à facção que comanda o bairro. Essa situação tem um custo direto na vida das pessoas e na economia local. Não se trata apenas de estatísticas, mas de comunidades inteiras impossibilitadas de empreender e prosperar, vivendo sob medo constante. Moradores relatam toques de recolher impostos por facções, festas autorizadas por criminosos e até resoluções de conflito que acontecem no Tribunal do Tráfico.
como se houvesse uma nova estrutura de poder operando em paralelo ao Estado. Além da capital, a violência também se espalha pelo interior. Cidades como Jequié, Eunápolis e Simões Filho estão entre as mais letais do Brasil. Elas fazem parte de uma lista que mostra o avanço do crime em lugares onde muitas vezes a estrutura do Estado é frágil ou quase inexistente. Segundo Márcio Berti, da Anacrim, o que se vê é um Estado socialmente fraco, onde as facções ocupam os espaços. Já deu pra entender, né, que nós estamos ferrados, né. Quem não tem dinheiro no país, eu acho que até pra quem tem dinheiro mesmo, daqui uns anos, se continuar nesse ritmo que tá, vai ficar inviável morar no Brasil, tá, até mesmo pra quem tem dinheiro. Porque olha pra você ver a Bahia, velho. A Bahia tá sendo tomada, Rio de Janeiro eu já não vejo solução, São Paulo tá indo pelo mesmo caminho. A vantagem de São Paulo, né, porque tem muita presença do governo ainda, a polícia de São Paulo de certa forma funciona, mas isso aqui dá a entender que tem muito mais criminosos em São Paulo, né, do que policiais. Deixados pelo poder público. Elas oferecem o que o Estado nega: proteção, renda, pertencimento e até justiça. Quando isso acontece, não estamos apenas falando de criminalidade, estamos falando da construção de um novo tipo de poder que se impõe tanto pela força quanto pelo simbólico. A Bahia, em 2025, mostra o retrato de um território em disputa, não apenas entre o Estado e o crime, mas também entre diferentes formas de entender o que é justiça, segurança e autoridade. Quando grupos armados impõem regras, resolvem conflitos, oferecem dinheiro e exigem obediência, não estão só traficando drogas, estão disputando o direito de governar. Quando grupos armados passam a oferecer proteção, renda e até justiça, o que sobra para o Estado fazer? A Bahia vive hoje uma disputa silenciosa por poder, e o crime está ganhando terreno a cada dia. Mas e agora? Será que estamos diante do início de um narco-estado? E o que ainda pode ser feito para evitar que esse modelo se espalhe pelo resto do país? A situação que a Bahia vive hoje é o que acontece quando o Estado deixa de cumprir sua função Voltando básica. naquele tema que eu estava falando, né, existe solução sim, mas velho, quem for preso tem que ficar preso, porque senão não tem solução. Um cara que governa uma grande facção criminosa, ele é preso hoje e solto ano que vem, não tem como solucionar o problema desse jeito. Um cara desse tem que ficar preso, velho. Tem que ficar preso e também tem que tomar muito cuidado quando ele estiver preso, tá? Porque não tem essa de comandar, facção criminosa de dentro da cadeia, porque rola muito disso hoje. Hoje eu estava vendo um vídeo que as regalias, né, que muitas das pessoas que são presas têm dentro da cadeia, literalmente até videogame tinha dentro da cela. Eu não lembro o vídeo, mas talvez eu grave um vídeo específico falando sobre esse vídeo em si, tá? Então assim, tem que ficar preso, cara. Se não ficar De preso, garantir se não segurança mudar a lei, não vai adiantar de nada não. e abre espaço para poderes paralelos. Os especialistas são unânimes em apontar que esse cenário de descontrole não é uma fatalidade inevitável. É o resultado direto de escolhas políticas equivocadas e de um modelo de segurança pública que insiste em soluções estatais que já provaram seu fracasso. A comparação com outros países não é exagerada. A Bahia já mostra sinais de um fenômeno semelhante ao que ocorreu no México nas últimas décadas: a consolidação de zonas dominadas por facções armadas com poder de fogo, influência política e apoio social. Nos últimos meses, a ideia de adotar um modelo Bukele para lidar com o avanço do crime organizado tem ganhado espaço em discursos políticos. A referência é ao presidente de El Salvador, que reduziu drasticamente os índices de criminalidade com Exatamente isso. políticas duras de combate às É um gangues. bom vídeo pra Enquanto isso, trazer, empresas de talvez eu segurança traga aqui privada pra vocês. prosperam e se expandem no estado, especialmente em condomínios e bairros de classe média e alta, provando que há um mercado ansioso por soluções alternativas quando o Estado falha em prover segurança. Para famílias de classe média e empreendedores locais, a ausência de segurança tem um custo direto: negócios que fecham mais cedo, investimentos que não chegam e oportunidades que se perdem. São pessoas que poderiam estar gerando mais emprego e desenvolvimento, mas que acabam limitadas pelo medo ou reféns de um sistema que parecem ignorar suas necessidades mais básicas. A Bahia ainda não pode ser formalmente classificada como um narco-estado, no sentido clássico do termo, como vemos no México ou em partes da Colômbia, onde facções controlam diretamente estruturas estatais, financiam campanhas políticas e influenciam a legislação. Mas a tendência é alarmante. Os sintomas estão todos presentes: grupos armados com controle territorial consolidado, ausência do Estado em áreas críticas, substituição das funções públicas por estruturas criminosas e crescente aceitação social desses grupos em comunidades marginalizadas. O Estado brasileiro, ao permitir tudo isso, já cedeu parte da sua soberania em regiões inteiras. E essa é justamente a primeira etapa do narco-estado: a queda da autoridade estatal em favor de poderes paralelos com legitimidade local. O risco de que esse modelo se espalhe por outras partes do país é real. Basicamente o vídeo de hoje foi esse, rapaziada, que eu me estressei, eu nem vou colocar monetização nesse vídeo, porque eu devo ter falado palavras assim que são um pouco mais pesadas, né? E é isso, lembrando que o canal do Elementar vai estar aí na descrição e me sigam para mais conteúdos como esse. Lembrando que aqui eu solto vídeo todos os dias. Valeu, até a próxima, tamo junto, fui!